Esse período do Mao, então, ele acaba com a morte do Mao Tse-tung, né? Essa revolução cultural ela dura em torno de 10 anos, e aí em 1976 o Mao Tse-tung morre e assume no lugar dele um outro político do partido chamado Hua Guofeng, que vai ser logo, então, substituído pelo Deng Xiaoping, que é um político que já fazia oposição ao Mao Tse-tung, né, dentro do Partido Comunista, e que vai conseguir, então, tomar a liderança do partido e do governo a partir de 1976, né? E ele tem uma política daí que é interessante, que é a desmaoização, é a tentativa de acabar com a figura do Mao Tse-tung, né? E criar, então, uma ideia de uma China um pouco mais moderna, né? Desenvolvendo aí a agricultura de maneira industrial, né? A própria indústria, desenvolvendo a questão da defesa chinesa, o exército, né, a força armada, e também investindo em algo que a China hoje é líder, né, mundial, que é o processo de ciência e tecnologia, né, que começa a se desenvolver nesse período. Né? Ele foi o grande, vamos dizer assim, arquiteto da abertura econômica chinesa no final dos anos 70, sobretudo em 1978, e algo importante que aconteceu sob o governo dele foi a dissolução das comunas populares pelo arrendamento das terras. Então, os camponeses começaram a gerir as próprias terras, né? A adquirir noções, então, vamos dizer assim, de uma propriedade privada e usando ela como um meio de produção, um embrião de uma nova ordem econômica, né, que viria depois. E também outro processo fundamental foi a transição aí da economia planejada nos moldes da União Soviética por uma economia mista, né, que seria o famoso socialismo de mercado chinês. E começou essa abertura econômica que os próprios chineses chamam de primeira era da economia moderna chinesa. Inclusive, há uma frase muito famosa do Deng Xiaoping daquela época que ele falava, né, que não me importa se o gato é preto ou branco, mas o que importa é que ele pegue ratos, né? Então, essa foi uma frase muito famosa dele, atualíssima. Então, nessa primeira era da economia chinesa, veio a criação das chamadas zonas econômicas especiais, que foi o avanço da produção industrial chinesa. Mas de que maneira? Que aí foi o grande pulo do gato, vamos dizer assim, da China. Foi o sistema de joint ventures, né, em que eles atraíram empresas estrangeiras para a China, mas em troca a China fornecia mão de obra barata, já que era uma população aí já desde sempre gigantesca. Os estrangeiros vinham, instalavam as plantas industriais e os chineses adquiriam esse conhecimento. E de que maneira? O país já facilitava o acesso à matéria-prima, já que a China é um país continental, tinha uma estrutura razoável para exportação, porque a costa litorânea chinesa ela é grande, e o mercado consumidor chinês, que desde sempre gigantesco pela população. Então essa é a chamada primeira era da economia da China, com o Deng Xiaoping. Então, a partir de 1997, a liderança do Jiang Zemin, um político então que já está dentro dessa perspectiva toda que o Sérgio explanou, e ele tem duas grandes questões com as quais ele vai lidar, questões sociopolíticas, né? Que é a integração da China ao capitalismo globalizado, a tentativa de como fazer isso, tendo ainda uma burocracia socialista, né? Ele vai enfrentar um processo gigantesco aí de corrupção dentro do partido, dentro dessa estrutura, e também, de certa maneira, naquele período ali, um problema de ineficiência produtiva, né? Quer dizer, a China ela não tinha uma produção industrial eficiente, né? Não tinha, justamente por ser o início de um projeto, a tecnologia não era avançada, embora já se pensava em competição internacional, que a China sempre teve, desde a abertura econômica, a China sempre teve esse objetivo de se lançar
ao mercado internacional competindo, mas ela não tinha essa tecnologia. Então, o que aconteceu? A China produzia produtos de baixa qualidade, brinquedos, eletroeletrônicos, tanto que até se brincava falando que a China era o Paraguai oriental, né? Exato, Nessa exatamente. época. E justamente esses problemas que a China encontrou no início aí da abertura econômica, começou um período também de insatisfação entre os moradores da cidade, que não se viam contemplados com a abertura econômica no final dos anos 80, e havia também uma certa reivindicação dos trabalhadores urbanos, porque na visão deles apenas os camponeses tinham sido contemplados com o arrendamento da terra. E Sim, aí sim, então vem o famoso massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989, exatamente. algo que Exatamente. ficou muito marcado aí na história da China. Aí eu aproveito já para indicar um livro. Esse livro ele está esgotado, mas eu andei pesquisando, no site de sebo se encontra, inclusive não custa nem R$ 10, mas é um livro que quando eu li, foi muito revelador, assim, justamente desse episódio da história da China, chamado A China Ligada, Televisão, Reforma e Resistência. É de um sociólogo americano chamado James Loom, que ele estuda os impactos dos meios nas sociedades, né? E ele fez um estudo sobre esse período, como que a China, a televisão estatal chinesa, a CCTV, como que ela se portou diante desse período aí. E é muito interessante, porque é algo que a gente desconhece totalmente. E é interessante também que, além dele falar política a respeito do massacre da Praça da Paz Celestial em 89, ele fala também de duas novelas que mudaram o pensamento dos chineses urbanos. Uma delas é desse mesmo diretor que eu já tinha falado do Clã das Adagas Voadoras, o Zhang Yimou. Ele, antes dele ser cineasta, ele escreveu uma novela, não tem tradução para o português. Tá? Uma possível tradução seria A Nova Estrela da China, que é a história de um astro de rock, é bem novela, que é inconformado com a China daquela época, né? Então, e essa novela fez um sucesso tremendo, justamente nesse período aí de 1989. E outra Aham. novela que esse sociólogo americano cita, que aí é interessante para a gente aqui no Brasil, foi a Escravizaura. Que a Escravizaura foi exibida na China e fez um tremendo sucesso. Inclusive, até é um mistério, assim, até hoje, de como que o Partido Comunista Chinês aprovou a Autorizou. exibição dessa novela, né? Porque ela fala de uma escrava que se rebela, não é? Fala sobre a época da escravidão, então isso é algo inusitado para a época na China e foi uma novela que teve ampla aceitação, né? E Interessante. não sofreu censura. Então é um livro Interessante. bem interessante. Voltando para o aspecto político, econômico, né? Uhum, Ainda no Jiang Zemin, ali, a partir da década de 90, uhum, existe um processo bem complexo, né, da falta de simetria que existe entre a abertura econômica e as liberdades políticas, né? E hoje a uhum. China está, de certa maneira, abrindo um pouco essas liberdades políticas, né? Mas ainda existe essa mazela, né? Quer dizer, nós estamos abertos ao mundo economicamente, né? Mas as liberdades políticas ainda são cerceadas, Aí aquela vem a questão. segunda era da economia chinesa, nos anos 90, que a China até então inundada pelos escândalos de corrupção, ela começa o aperfeiçoamento da gestão pública. De que Sim, maneira? Mandando filhos de dirigentes do Partido Comunista Chinês a estudar no exterior, em áreas que seriam estratégicas para a China, de infraestrutura, engenharia, telecomunicações. Tá? Então, houve um aperfeiçoamento aí da gestão pública, foi se estabelecido metas para os altos funcionários do governo, e houve aí uma transferência, vamos dizer assim, o que no final dos anos 80 até metade dos anos 90, o motor da economia industrial era Shenzhen, aí ela acaba sendo transferida para Xangai. Já viria a ser o embrião do centro financeiro da China. é interessante. O mercado chinês ele começa a se abrir para a questão externa antes ainda do Jiang Zemin, né? E ele vai abrindo um interesse dessas empresas internacionais, né? Principalmente dos Estados Unidos, e aí os bancos norte-americanos investindo, né? As empresas chinesas abrindo
essa estrutura econômica nas bolsas de valores, né? E aí a China passa a ser realmente uma economia de mercado, o que vai gerar outros problemas, né? Como, por exemplo, as denúncias que a gente tem hoje de grandes indústrias, aí, por exemplo, de moda, né? Que utilizam um trabalho análogo à escravidão na Trabalho. China, né? Sim, exato. É uma questão que cria um processo de desigualdade social muito forte nessa perspectiva do mercado. E é isso com que os governantes chineses ainda têm que lutar contra, né, ou tentar corrigir, que são políticas no sentido de tentativa de minimizar as desigualdades, né? Na verdade, a China, ao longo da história, aí, sobretudo depois da abertura econômica, ela adotou a economia como um passaporte diplomático para o Ocidente. E é um jogo bastante complexo aí do país. De ter uma economia hoje ultramoderna, a segunda economia do mundo, mas ter aí um sistema político de partido único. Voltando um pouquinho lá no Deng Xiaoping, foi a adoção da política do filho único, com o objetivo de amenizar os problemas que a China enfrentava até então com a fome, né? E com a visão de longo prazo de uma prosperidade econômica da sociedade chinesa. Sobre esse período, eu queria indicar um filme chinês também, tá? Do início dos anos 90, do mesmo diretor esse que eu falei, o Zhang Yimou, chamado A História de Tiuzhou, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. E ele conta a história de uma moça, moradora de uma cidade pequena no interior da China, e cujo marido, que é um produtor de pimenta, sofre uma agressão física do líder comunitário. E ela, inconformada com a situação, ela resolve, então, entrar em contato, não é, com o líder comunitário, e ela, percebendo que a situação não tem andamento, não tem solução, ela resolve viajar até Pequim para tentar resolver a situação do marido. O que ela queria, na verdade, era uma retratação desse líder comunitário para o marido. E é interessante que o filme é uma denúncia, isso, claro, nos anos 90, tá? Do sistema burocrático chinês, de controle da vida privada das pessoas e como que era difícil, até então, se afirmar individualmente. No caso, ela reivindicava uma retratação por marido, mas por ser um direito individual, ela tinha essa dificuldade. Quando ela foi, então, buscar isso para a família dela, para o marido dela. A gente pode falar também, nesse período do documentário, The One verdade. Child Nation, a nação de um Isso. filho só. É um documentário do ano passado, está super interessante. Eu achei bastante potente, assim. É a narrativa de uma chinesa que sai da China e vai para os Estados Unidos. E ela, então, engravida, tem um filho. E aí ela vai pesquisar na família dela, né, como é que tinha se dado essa política. E aí ela começa a descobrir que a tia dela teve uma filha e a filha foi levada, né? O tio teve uma filha também, que acabou tendo que abrir mão da filha. E aí ela começa a investigar e vai entrevistar lideranças comunitárias, vai entrevistar pessoas que trabalhavam no processo de saúde, né, básica chinesa lá. E aí mostra algumas pessoas arrependidas pelo processo, né, tentando resgatar algumas coisas, e outras pessoas apoiando ainda todo aquele processo, né, mesmo quem tinha perdido filho lá, apoiando a política, porque era uma política necessária para o período, né, para a economia chinesa, enfim. E é legal que no final ele mostra assim, existia uma propaganda chinesa durante todo o processo dessa política de natalidade que incentivava as pessoas a terem um único filho, né? Então é uma lavagem cerebral, assim. Em todas as esquinas tinha um cartaz pichado na parede lá, lembrando as pessoas que tinham que ter um filho só. Hoje, como a China já está com outro processo de desenvolvimento, o que eles estão tendo que fazer é criar uma perspectiva de que a família não são só 3 pessoas, e sim podem ser 4 ou mais. Então as propagandas hoje o que segundo filho antes... já é permitido na política pública, né? Ainda é uma política pública, o segundo filho hoje já é permitido. Se o casal tiver um terceiro filho, ele pode ter, porém ele não vai ser contemplado com benefícios do governo. É interessante pensar que eles colocam a mesma propaganda que antes era para que tivesse um filho só, agora a mesmíssima propaganda está lá para que tenham 2.
Só muda o discurso. Né? Exatamente. Muda a quantidade ali, mas segue na mesma ideia. E acho importante também destacar que é um país que, a partir da década de 80, a população agrária da China ela diminuiu muito. E isso tem a ver com a questão do próprio desenvolvimento industrial, né? Sim, sem dúvida. Houve aí, ainda continua um processo migratório muito grande. Exato, A gente exato. também não pode esquecer sobre esse tema da política do filho único, é o livro da jornalista Xin Han, Compre-me o Céu. Essa jornalista Xin Han tinha um programa de rádio em que ela entrevistava mulheres de todas as províncias da China, e foi um programa que fez muito sucesso nos anos 80, 90, e devido à influência do programa, ela acabou tendo que sair da China. Hoje ela mora na Inglaterra. E esse livro é sobre os impactos sociais que a política do filho único causou na China, e ela entrevistou, então, hoje adultos, né, nascidos no final dos anos 70, dos anos 80 e dos anos 90. Ele é um livro bastante interessante porque ela mesma, a própria autora, mesmo tendo vivenciado essa época, ela também coloca uma visão, vamos dizer assim, de estranhamento, não é? Sobretudo dos impactos sociais que essa política causou nas relações familiares e na relação entre os chineses. A própria entrevista dela no Roda Viva, né, Sérgio? Eu acho que é interessante para quem Também não é conhece, algo que né? dá para indicar. Isso. É o programa Roda Viva de 2009. Já é uma entrevista antiga dela, quando ela veio a Isso. primeira vez ao Brasil, a convite da Flip, da Feira Literária de Paraty. Então ela deu uma entrevista muito esclarecedora sobre a China nesse programa. E essa entrevista está disponível no site da TV Cultura. E é interessante porque ela é uma jornalista que ela faz críticas à China, mas não de uma maneira, vamos dizer assim, militante, tá? Radical. Ela Isso. faz a crítica ao país, mas sempre procurando estabelecer a relação entre a China e o Ocidente e vice-versa. Ela consegue fazer com que nós, leitores, tenhamos uma visão cosmopolita, tá, da relação entre China e Ocidente. Mas a gente tem, então, depois de tudo isso, dois presidentes que vão comandar a China, né? Um é o Hu Jintao, de 2002 a 2013, o cara que vai flexibilizar o Partido Comunista e vai começar a brigar, por exemplo, dentro do próprio partido, empresários, né? Os E na chineses... economia chinesa, nos anos 2000, só acrescentando rapidinho, Claro, quando vem a terceira era da economia chinesa, que é a reforma bancária. É quando os bancos estatais são privatizados por grupos nacionais e aí eles adquirem competitividade no sistema financeiro internacional. E aí tu cria uma ideia de consumismo dentro da China. E aí a China realmente começa um processo de abertura, né? Não só econômico, mas também cultural no sentido internacional. E hoje, então, desde 2013, Xi Jinping, né, que é o presidente, que tem hoje a política do cinturão e da rota, né, a tentativa de ampliar o mercado chinês pela rota da seda com os países europeus e asiáticos. E é interessante uma questão sobre esse presidente, é que o The Economist elegeu ele em 2017 como o homem mais poderoso do mundo, né? Então essa perspectiva de que por que abordar a China, porque tem a ver justamente com essa questão, quer dizer, a China realmente é um dos carros-chefes da economia mundial e temos hoje uma China mais liberal do que comunista, mesmo que ainda dentro do país existam algumas liberdades cerceadas, né? E temos o presidente chinês sendo uma das maiores autoridades do mundo, né? Em economia. Uma coisa que eu queria destacar rapidamente também é que no final dos anos 2000 ocorre uma ruptura da parceria econômica com os Estados Unidos em função da crise financeira em 2008. Exato. Então aí a China ela acabou voltando novamente para si através do seu mercado consumidor próprio. É aí que ela consegue se voltar para o mercado interno chinês, mas ao mesmo tempo é aí que também começa o processo de degradação ambiental da China. Aí a China começa a ser acusada aí de índices gigantescos de poluição, mas ao mesmo tempo em que ocorre isso, a China começa a buscar outros parceiros para a busca de recursos minerais, como Brasil, Austrália e Canadá, e hoje ela tem uma relação econômica muito forte com países da África,
sobretudo Angola. Hoje, eles têm ciência da degradação ambiental que eles provocaram, mas hoje eles já procuram, então, essas parcerias comerciais fora de lá. E, de 2010 para cá, vem a quinta era do capitalismo chinês, que é a inovação, o investimento em pesquisa e desenvolvimento, e também em infraestrutura, e também a digitalização da economia, que a China acelerou bastante esse processo. Hoje, por exemplo, aquela mídia social que está fazendo bastante sucesso no mundo inteiro, o TikTok, ela é chinesa. Assim como o aplicativo de transporte 99 no Brasil, ele foi comprado pela China também, por um grupo privado chinês. Então, a China, ela está investindo muito em logística digital, em sistema de crédito social, que é um projeto até um pouco polêmico, porque são análises de... Tá? Mas não no sentido de cercear, não é, a ação individual, mas de fiscalizar o cumprimento de normas urbanas, não é, lá. Então, a China evoluiu muito, não é, no investimento em pesquisa e desenvolvimento e na digitalização da logística. É isso que está fazendo hoje a China entrar de uma maneira bastante agressiva nesse meio digital aí. Inclusive, hoje, eles criaram novos polos, não é? Pequim hoje, por exemplo, ele é um polo de inteligência artificial. Shenzhen hoje passou a ser um outro polo de fabricação de hardware. E a China também investiu muito em infraestrutura de transportes também. Hoje a China possui trem-bala, por exemplo, né? E tudo isso impulsionado após os Jogos Olímpicos de Pequim. Assim, olhar para o Brasil e olhar para a China, qual é uma das dificuldades, mas isso é a minha opinião, da gente entender a China? É que a gente tem a visão dela intermediada ainda pelos Estados Unidos, que mantém ainda uma influência econômica no continente americano. Verdade. Né? Então, eu acho que para o Brasil querer ou tentar ousar, querer um salto qualitativo, não é, na economia, ele precisa olhar a China com os próprios olhos e, a partir daí, se descobrir enquanto país, o que ele quer com essa parceria com a China e analisar até que ponto essa intermediação dos Estados Unidos favorece a relação do Brasil com a China. E seguindo a famosa frase do Deng Xiaoping, né, que não importa se o gato é preto ou branco, o que importa é que o gato pegue ratos. Não é? E isso serve até como uma metáfora para a política brasileira atual. Eu só queria indicar da China atual, é um documentário no Netflix, que ele ganhou o Oscar esse ano, que é o Indústria Americana, sim. Que é muito interessante, que ele vai falar a respeito de uma cidade americana, a cidade de Omaha, nos Estados Unidos, que sofreu uma queda econômica, porque era uma cidade que vivia para a indústria do automobilismo. Aí um grupo de empresários chineses compra a planta automobilística dessa cidade e começa, então, a produzir vidros para carros. Mas é interessante que o documentário vai centralizar o enfoque no conflito trabalhista e cultural entre operários americanos e chineses. É bem interessante. Bem interessante, tá? Que provoca toda essa situação atual, né? Do mercado chinês que a gente vinha levantando. Provoca pensar muito nisso. Exatamente, provoca pensar hoje a nossa relação, enquanto Ocidente, não só Brasil, com a China.